Olá, queridos, graça e paz de Jesus, tudo bem com vocês? Nesta noite interessante, essa noite importante, essa noite feliz que Deus fez e nos deu. Esse é o dia que Deus fez e nos deu para nós nos alegrarmos nele, ficarmos felizes nele, com ele. Nós queremos agradecer e queremos continuar nosso estudo da nossa roda de conversa. E hoje nós vamos falar sobre só a confissão verbal não basta. Jesus está seguindo, ensinando seus discípulos no Sermão do Monte, e agora ele está quase terminando o sermão. No capítulo 7, verso 21, Jesus ele chama a atenção. Na verdade, ele chama a atenção depois de ter chamado a atenção, né? Porque antes ele falou, olha, toma cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Ele fala, os falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelhas, mas na verdade eles são lobos, e são lobos esfomeados, lobos devoradores, lobos que o desejo deles é exterminar, né? E ele nos convida a sermos críticos quanto a esses falsos pastores. Mas agora, no verso 21, Jesus fala assim, olha, toma cuidado. E o cuidado que ele fala que nós devemos tomar é com o quê? Ele fala, porque nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Querido, essa expressão que Jesus usa, entrar no reino dos céus, ela sugere que o céu seja um lugar geográfico. Nós cantamos, né? O céu é um lindo lugar, diz a canção. Um lindo lugar para onde nós vamos viver depois da morte. Há uma outra canção que diz, céu, lindo céu, há mansões celestiais nesse lindo céu, todas feitas por Deus. Uma outra canção diz que o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória, cheio de gozo. E nós estamos repletos desta informação sobre o céu, indicando, sugerindo que o céu seja um lugar. Quando nós olhamos Apocalipse, e Apocalipse fala do céu, do lugar onde está o trono de Deus, e do trono de Deus sai um rio que vai para a cidade, dos lados desse rio estão plantadas, né, árvore da vida. Então, nós entendemos sim, o céu é um lugar. Porém, nesse texto, na fala de Jesus, nos é muito mais razoável admitir que Jesus ele trata o reino dos céus aqui como um ambiente da existência. Ou seja, o céu é uma dimensão que é perfeitamente possível de ser vivenciada e experimentada aqui, agora, começando hoje, começando nesse instante, começando desse lado
da cruz enquanto nós estamos aqui vivos. Nesse sentido, né, a discussão que é milenar, que atravessa aí gerações, atravessa milênios, sobre essa discussão sobre a existência da vida depois da morte. Me lembrei do episódio quando Jesus está conversando com os saduceus, né? E nós sabemos que a divergência dos saduceus com os fariseus era que os fariseus acreditavam na vida depois da morte e os saduceus não. E os saduceus, então, eles querendo contrapor Jesus, aí pegar Jesus, né, numa cilada, eles vão falar dessa vida, na verdade eles querem confrontar Jesus com a impossibilidade da vida depois da morte. E aí então eles fazem aquela piadinha com Jesus e falam, olha, uma mulher se casou com um homem, esse homem era de uma família de 7 irmãos, aí ela casou, não teve filho, o marido morreu, aí ela casou com o segundo também morreu e não teve filho com ela, e é assim com o terceiro, e foi assim com os 7 irmãos. E aí eles perguntam para Jesus, tá, se você acredita na vida depois da morte, então explica para nós. Depois que a mulher morreu também, e agora ela encontra os 7 no céu, ela vai ser esposa de quem? E aí Jesus fala, olha, vocês são tolos, vocês não entenderam nada, vocês são ignorantes. E aí então Jesus fala, olha, depois dessa vida, então as pessoas serão como anjos, não se darão em casamento, ninguém vai ser marido de ninguém, ninguém vai ser esposa de ninguém. É o que Jesus está falando. Mas Jesus, ele reiterou que há essa vida após a morte. E toda a Bíblia, ela garante essa vida após a morte. O próprio Jesus, em João, no capítulo 14, ele fala, olha, estou indo para o Pai, eu vou para o Pai. Então não se turbe o vosso coração, não se atemorize, crede em Deus, crede também em mim, e eu vou falar mais, na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não falaria isso para vocês, mas porque é assim, eu estou falando para vocês, então eu vou lá, vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar, então eu vou voltar e vou buscar vocês para morarem comigo. Então, à luz da palavra de Deus, desses textos, dessas falas e outros textos, então nós vamos entender que a questão, essa discussão, se há ou não vida depois da morte, ela, para os seguidores de Jesus, para aqueles que estão no segmento de Jesus, isso se torna secundário, porque nós, pela fé, nós cremos, há sim vida depois da morte. Então, para nós, qual é a real pergunta? Qual é a pergunta que realmente interessa? O que é que nós devemos realmente nos esforçar para vivenciar, para experimentar? E a pergunta que nós devemos responder não é: existe vida depois da morte? Essa não, essa está respondida. Jesus já respondeu. O que nós precisamos perguntar e responder é: existe vida eterna antes da morte? E o que Jesus está ensinando aqui nesse texto, nesse intervalo de texto do capítulo 7 de Mateus, é que sim, né? Jesus está ensinando que há 2 caminhos. Ele falou, uns versículos antes, ele falou, há um caminho estreito e há um caminho largo. Há um caminho que conduz à perdição, e esse caminho ele é largo, ele é amplo, ele de certa maneira agradável, ele é palatável.
Mas, ele fala, mas o caminho que conduz à vida, esse caminho é estreito. E o interessante é que ele fala que esse caminho estreito, muitos não vão encontrá-lo, né? Muitos não o encontram. Ou seja, o caminho estreito, ele passa despercebido por algumas pessoas. De repente a pessoa até com foco lá no além, a vida após a morte, ela não percebe a vida aqui. Então o que Jesus está dizendo, na verdade, é que o caminho estreito não é o caminho que leva ao reino dos céus. O caminho estreito, ele é o reino de Deus. É o reino de Deus o próprio caminho, o próprio caminhar. E é nesse caminho onde nós, quando nós encontramos a vontade de Deus, é nesse caminho que a vontade de Deus é feita na terra conforme é feita no céu. Lembra que Jesus, ele está ali, logo, acho que no meio do sermão, que está no capítulo 6 desse texto de Mateus, Jesus, ele falou das bem-aventuranças, e aí então ele começa a oração intitulada Oração do Pai Nosso, e ele faz essa oração e ele começa dizendo, olha, Pai Nosso que estás no céu, o lugar está no céu. Ele fala, venha a nós o teu reino. E aqui no teu reino seja feita a tua vontade. E faça aqui a tua vontade da mesma forma como a tua vontade é feita no céu. Então, esse caminho estreito que é o reino de Deus, esse caminho estreito que é onde e é quando a vontade de Deus ela é feita exatamente do jeito que é feita no céu. Então, o nosso pensamento, a nossa indagação, a nossa discussão, ela deveria, a discussão do cristão, ela deveria estar menos voltada no fato de como é que eu vou chegar no céu e estar mais voltado às maneiras pelas quais nós podemos trazer o céu para cá, aqui, desse lado da cruz, no lugar em que nós estamos vivendo, convivendo, tendo experiências de vida. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que se o reino dos céus implica a realização da vontade de Deus, então quem vive em obediência a Deus já experimenta as dimensões possíveis do céu. Porque Jesus está dizendo, presta atenção, ele diz assim, olha, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Ou seja, farão parte dessa vivência, dessa experiência. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, não é porque ele me chama Senhor, Senhor, que ele encontra a porta estreita. Que ele é incluído aqui. Ele fala, mas quem é que encontra a porta estreita? Quem é que entra no reino dos céus? Aquele que aqui faz a vontade de Deus da mesma forma que a vontade de Deus é executada no céu. Então, querido,
qual é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio não é orar em línguas, falar em línguas, fazer milagres e fazer tantas peripécias chamadas espirituais ou eclesiológicas. O grande desafio da espiritualidade, do seguimento de Jesus, está em reverter o impulso natural, o humano, pecaminoso, que cada um de nós temos, que nos empurra para o mal. Mas também está em conter a nossa vontade quase que irresistível de nos entregarmos ao que nós julgamos ser melhor para nós mesmos, segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios critérios, segundo as nossas próprias conveniências. Então Jesus está falando o seguinte para mim e para você: olha, falar da boca para fora, Jesus Cristo é o Senhor, ainda que eu fale da boca para fora, Jesus Cristo é o meu Senhor, e ainda que eu tenha qualquer outro verbete, qualquer outro vocábulo, da boca para fora, Jesus está dizendo, confissão verbal apenas não basta. O que é imperativo no segmento de Jesus é que a vontade de Deus seja feita. Nem todos que chamam Jesus de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só aqueles que de fato fazem a vontade do Pai que está no céu. Querido, isso é muito importante. Há pessoas que estão indo para o inferno de uma maneira tão agradável, certos, confiantes do amor de Deus, que quando chegar lá e acordar, vai ser tarde demais, porque já está lá. E aí, como Jesus falou, quem está lá não pode sair de lá. Então, enquanto ainda é tempo, o convite de Jesus é: arrependa-se, converta-se ao Evangelho, renda-se à graça de Deus, obedeça aos mandamentos de Jesus e faça toda a vontade de Deus que está no céu. E assim então nós seremos salvos em Jesus, para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Até mais.